Olá galera, o que é que você tem para nós aí, era? Temos vídeos, aulas, muitos vídeos no canal de matemática, mais três eixos norteadores. Este, por exemplo, eu coloco datas, né, o dia, mês, o ano e operações matemáticas. E qual é a proposta? Eu chegava mais cedo em sala de aula. Qual é a proposta? Colocava lá na lousa, rever, reforçar, reaprender, entretenimento. Nem tanto era, mas sim. Muitos alunos se interessam, interessavam e ainda interessam porque eu trabalho. Então vamos, Era, o que é que você tem para nós aí em dia, mês e ano em operações matemáticas? Aqui é o seguinte, eu tenho aqui uma igualdade e a gente quer o valor de x nessa igualdade, que é o nosso dia. Bom, mas como é que resolve? Bom, eu posso pensar do jeito que está aqui montado, né, o algoritmo, o esquema, já é uma igualdade. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Tem aqui um valor de x para ser determinado. Mas eu coloquei aqui para ser, né, uma igualdade entre duas razões. Ou seja, o que nós temos aqui é uma proporção. O que é uma proporção? Era aí trabalhando com regra de três, você vai trabalhar com frações, esse raciocínio proporcional, né, como porcentagem, tá certo? E aqui nós temos quatro elementos, que no mês eu deixei não está montado. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Assim, mais simples mesmo e direto. Ou seja, a gente quer determinar o valor de x para que essa igualdade se permaneça. O que é uma equação? Mas aqui no conceito de proporção, que é uma igualdade entre duas razões, e a razão tem um significado, né? Por exemplo, se uma pessoa tem 30 anos, a outra tem 50, aí simplifica aí por 10, né? Simplifica o zero, você tem 3 para 5. Cada 3 anos que alguém viveu, o outro já viveu 5 anos. Tá certo? E aí fica fácil de entender que se eu dividir aqui por 6, porque aqui dá por 6, tá? Isso aqui vai dar 6 e 42 por 6 vai dar 7. Eu precisava fazer isso para entender que isso aqui, nesta igualdade, né? O x aqui era 6? Não, não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Você pode direto, já teria trabalhado, mas simplifiquei aqui, dá 6 sobre 7. Como isso aqui é uma igualdade, né? E como proporção é igualdade entre duas razões, o x aqui só poderia ser 6. Então você já poderia matar lá na frente, né? Ali no primeiro passo, que isso aqui teria que ser 6, porque aqui eu já sei que simplificado por 6, né, dá 6 sobre 7. Tá certo? Ok? Então essa era a ideia, não vou precisar multiplicar em cruz, nada disso, é o conceito de proporção. E aqui o dia, né, o dia aqui em questão é o dia 6. 6 aí de um determinado mês, que já já a gente vai saber. Tá certo? Ok? Então, essa ideia de razão, igualdade entre duas, né, proporções, quer dizer, uma proporção é igualdade entre duas razões. Aqui era que são esses quatro valores que também você pede o x. Então, neste caso aqui, também eu vou montar uma proporção e, é claro, ela não está montada como no dia. Então, aqui eu tenho quatro valores numa ordem e nesta ordem esses quatro valores, números e tal, formam uma proporção C. O primeiro valor está para o segundo, assim como a igualdade, o terceiro está para o quarto valor. Isto sim, então, é uma proporção que aqui já montada no dia. E claro, sim, né? Se é uma igualdade, não preciso multiplicar em cruz para eu achar isso aqui. Isso aqui por 11 dá e vai dar 1. E isso aqui por 11 é 7. Certo? 7 vezes 11, né? 77. Ficou fácil. Sim, a ideia era exatamente de expressar, de rever, relembrar, né? O que é uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. E neste caso, então, o nosso x é 7.
preciso multiplicar em cruz, nada disso. Pelo conceito de e definição de proporção, tá aqui, tinha que ser 7 para manter essa igualdade. Certo era? Certo, exatamente. Então, o mês aqui em questão é o mês 7, que é o mês de julho, e isso, então, acabamos de descobrir. Tá certo? Ok? Era o que é que você tem aí no ano. O ano aqui, um radical de radical. Isso é colocado em sala de aula mesmo, tá? Aconteceu essa aula nesse dia, com uma determinada turma. Claro que para eu colocar as operações matemáticas, eu tenho que pensar em que semestre o aluno está, o curso, né? Para eu saber qual é o nível que eu posso fazer, tá ok? Eu vou copiar aqui, né, o que está ali em cima, mas você vai fazer direto, né? Você não precisa fazer tudo isso. Claro que aqui nós estamos gravando em 2022, mas o aluno com dificuldade, né, ele rapidamente não vai ter essa noção se ele já não conhece bastante, tá certo? Ok? Então aqui foi uma turma de tecnologia até. Aí o que que faz, Era? Como é que faz esse processo? Quando eu tenho radical de radical, a gente faz o seguinte: vamos copiar um único radical. Aqui dentro é o 2022, né? Elevado a 6. E aqui a gente multiplica. Aqui é 2, né? Aqui vai estar 2, né? 2, 3 vezes 2, 6. Era. Então é fácil. Isso, exatamente, não é para ter dificuldade, não é para ficar colocando dificuldade em tudo. E aí simplifica o radicando, aqui o expoente do radicando, com o índice. E ficou o nosso 2022. Ok? E, portanto, o nosso ano 2022, como eu faço com todos, deixa eu colocar aqui de forma organizada e ainda fazer igual para todos, pegar o vermelho e fazer o meu balão em volta. Tá certo? Perfeito? Perfeito. Então, finalmente, né, eu tenho aqui o dia 6, o mês é 7 e o ano 2022. Como eu já mencionei, era uma forma de entretenimento, de reforço, de rever e já aprender a matemática naquela turma, naquele conteúdo. Tá certo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilha. Tem muita matemática, muitos vídeos, são mais de 1.200 vídeos, a maioria de conteúdos da matemática básica e para o ensino superior, vestibular e Enem. Então, aquele abraço.